Olá pessoal, aqui é o seu amigo Gustavo Perschini e nesse vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do engajamento e o que isso pode fazer pela sua equipe. Bom, antes da gente falar sobre engajamento é interessante a gente saber o que isso significa. Há diversas definições sobre a palavra engajamento, mas a que eu mais gosto é aquela que define o engajamento como sendo uma relação afetiva, não só entre o que você faz, mas também com o local de trabalho. Então, de uma certa forma, a gente pode imaginar que pessoas engajadas ou fazem coisas que gostam ou estão em locais que admiram. As pessoas podem ter relações afetivas com a empresa, afetivas com o trabalho, ou seja, a pessoa simplesmente acha que nasceu para fazer o que ela faz, ou ama o que ela faz. Uma pessoa, por exemplo, que adora carros e trabalha na indústria automobilística. Uma pessoa que adora aviões e trabalha numa empresa que constrói ou que trabalha com aeronaves. Uma pessoa que tem uma ligação direta com o meio ambiente e trabalha em uma empresa que defende questões relacionadas ao meio ambiente. Então ela pode ter relações afetivas ou com o trabalho, com a empresa onde ela está, ou necessariamente com os valores que aquela empresa defende. Por exemplo, um ambientalista, como nós dissemos há pouco, pode ter relações muito próximas com a empresa dele e com o trabalho dele se a empresa desenvolve ações voltadas para a defesa do meio ambiente. Por exemplo, se ele está numa indústria automobilística e ela decide produzir carros elétricos para diminuir a emissão de gases poluentes. Então esse é um tipo de valor que as pessoas cultuam também dentro das organizações e que é muito interessante. Bom, engajamento, de certa forma, se a gente puder resumir, é aquelas pessoas que estão dentro do negócio, consideram valorosas as atividades que desempenham e consideram valorosas também as empresas aonde estão. Bom, então existem tipos específicos de pessoas que são engajadas em relação ao trabalho que desempenham. Eu relacionei especificamente 4 tipos para a gente observar cada um deles e analisar aqueles que são mais importantes. Por exemplo, existem pessoas que são ativamente engajadas naquilo que fazem. As pessoas ativamente engajadas, elas têm um trato diferente com o trabalho no dia a dia. São aquelas pessoas que respeitam a empresa onde estão, respeitam o tipo de trabalho que desenvolvem, mas muito mais do que isso, elas se envolvem definitivamente na execução desse trabalho. É aquele cara que chega mais cedo, sai mais tarde, se deixar ele faz além da conta do que foi pedido para ele incentiva os colegas a todo tempo, ele se realiza com as conquistas da empresa, com as conquistas dos colegas. É aquela pessoa que a gente pode dizer que ela tem alta octanagem, aquele profissional que chega todos os dias e tenta colocar todo mundo para cima, ele sempre está bem em relação ao desempenho das suas atividades, e se ele não está bem, ele finge que está bem só para que as pessoas também se sintam mais à vontade para o desempenho de suas tarefas. Então, esse primeiro perfil de engajamento, o ativamente engajado, é aquele tipo de profissional que ele se identifica com os valores da empresa, tem ligações afetivas com ela, mas mais do que isso, ele entra de cabeça no exercício das suas atividades, porque ele sabe o quanto a sua participação é importante para os resultados do trabalho como um todo. Diferentemente desse primeiro perfil, existe um segundo em que as pessoas são engajadas. Elas não têm a mesma determinação, não têm o mesmo empenho daqueles ativamente engajados, mas não podemos dizer que eles não estão dispostos a colaborar efetivamente com os resultados. Então, esses engajados, as pessoas engajadas, elas desempenham muito bem as suas tarefas, executam aquilo que é pedido para elas, compreendem o que tem que ser feito, mas elas conseguem colocar uma limitação muito grande entre o que é o trabalho e o que é sua vida pessoal. Lá naquele primeiro perfil, o ativamente engajado, muitas vezes ele nem se dá conta, mas ele passa mais tempo na empresa, no trabalho e relacionado com as coisas do dia a dia da sua
organização do que necessariamente com a família. Isso para ele acaba vindo em segundo plano. Já o engajado não. Ele compreende a noção clara do que é o trabalho, que é aquilo que remunera as suas atividades no dia a dia, mas ele faz isso em razão de exercer aquilo que ele tem de melhor, que é curtir a sua vida, se envolver com os amigos fora do ambiente do trabalho, se relacionar diretamente com a sua família, com seus familiares, com as pessoas que ele gosta, ou viajar. Ele consegue estabelecer uma barreira muito clara. Aqui é trabalho e aqui é a minha vida. Quando estão desenvolvendo as suas atividades, eles são altamente produtivos, já que são engajados, mas eles conseguem diferenciar isso muito bem. Tem um terceiro perfil que é também interessante de ser observado. São os desengajados. O desengajado não significa que ele não cumpra as tarefas ou que ele não execute bem aquilo que é pedido para ele. Mas ele só faz aquilo que as pessoas determinam. Ele tem baixa proatividade, ele dificilmente se envolve com aspectos relacionados à mudança, ele não gosta muito de inovação, é aquela pessoa que passa 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa e ele é praticamente desinteressado pelas inovações que existem no ambiente de trabalho. Isso tem uma razão muito óbvia de acontecer em certos aspectos, são aquelas pessoas que ou não foram valorizadas pela organização, pela instituição em que elas estão e elas foram se desinteressando ao longo do tempo, ou então um perfil pessoal em que as pessoas de fato não se envolvem, não gostam de se expor, não gostam de dar opiniões, de sugerir, ou tem algum tipo de bloqueio em relação a lidar com mais pessoas no dia a dia. As pessoas desengajadas, elas não são necessariamente desinteressadas pelo trabalho, não é disso aqui que nós estamos falando, mas elas não se envolvem da mesma forma que aqueles ativamente engajados, que são as pessoas que, se deixar, elas fazem até além da conta, até coisas que extrapolam a responsabilidade delas, mas que se interessam e que gostam muito do desempenho global da equipe, diferente também dos engajados que trabalham bem, que rendem em relação aos resultados que têm que oferecer, mas os desengajados eles não encorajam muito as outras pessoas a se envolverem nessas mudanças. Agora, tem um quarto perfil que é muito importante que ele seja observado no dia a dia das organizações, que é o ativamente desengajado. A pessoa ativamente desengajada, ela é aquele tipo de pessoa que ela não tem apreço nenhum pela cultura organizacional, pelo ambiente de trabalho, pelos colegas de trabalho e pelo próprio desempenho das atividades. Vale dizer, ele tem praticamente desprezo pelas coisas que a sua organização faz e pelo que as outras pessoas desenvolvem no dia a dia. Essas pessoas são, às vezes, facilmente identificadas e às vezes não. Um dos comportamentos típicos que os ativamente desengajados têm é o de criticar fortemente, não no sentido de buscar uma nova solução, mas simplesmente criticar as ações que são desenvolvidas, as mudanças que são propostas, as inovações que são trazidas para o ambiente de trabalho, e eles tentam de todo modo contaminar não só os colegas, mas todo o ambiente de trabalho para provar que as suas ideias deveriam vigorar. É aquele cara aquela pessoa que geralmente ele não se expõe em público em relação a gostar ou não, a ter esse tipo de apreço pelo ambiente da empresa, pelo ambiente da organização, mas é aquela pessoa que no cafezinho, no corredor, num bate-papo informal, ele está sempre colocando a empresa em xeque, colocando as atividades em xeque, colocando os colegas de trabalho em xeque, criticando fortemente não só o que as pessoas fazem, mas a maneira como elas fazem, e na cabeça e na concepção deles, eles são sempre os mais perfeitos, os mais imprescindíveis e aquelas pessoas que deveriam estar na organização a qualquer custo.
esse tipo de pessoa, ela precisa ser identificada rapidamente. Todas as outras pessoas de uma organização precisam saber que pessoas que têm esse tipo de perfil existem. Geralmente elas atuam na sombra ali das outras pessoas. Como eu disse, elas não se expõem muito, elas não levantam bandeiras dizendo que, olha, eu sou ativamente desengajada. Às vezes ela não tem nem consciência disso, então ela não critica abertamente, mas ela critica de maneira velada. E isso incentiva que as outras pessoas percam o empenho, percam o nível de engajamento, por menor ou maior que ele seja, no dia a dia. Uma vez identificadas, essas pessoas precisam receber algum tipo de tratamento específico para tal, que sejam encaminhadas ao setor de recursos humanos, ao setor que lida com pessoas dentro das organizações, e tem que haver um bate-papo franco e aberto com essas pessoas, colocando claramente que elas não contribuem para o ambiente de trabalho, não contribuem para o alcance de resultados nas empresas, e em razão disso elas precisam fazer uma escolha. Se elas desprezam aquele ambiente de trabalho, elas não podem estar ali. É uma relação onde muita coisa está em jogo. Resultados financeiros, resultados organizacionais, resultados operacionais, metas a serem batidas, produtos a serem entregues e clientes e necessariamente pessoas a serem atendidas do lado de fora dessa empresa. Então, se a pessoa não valoriza o que a empresa faz, como que a empresa faz, não valoriza os colegas de trabalho, tem que se fazer uma pergunta muito simples, que é o que ela está fazendo ali. Bom, com essas dicas sobre engajamento e com essas descrições a respeito dos perfis de pessoas engajadas no âmbito das organizações, ativamente engajados, engajados, desengajados e os ativamente desengajados, é importante a gente levar em consideração que uma empresa não vai sobreviver a todo tempo somente com um tipo de perfil. Nem é desejável, obviamente, que as empresas tenham e as organizações tenham apenas pessoas ativamente engajadas, ou seja, aquelas que literalmente não largam o osso no dia a dia. Isso pode ser um perigo, inclusive, para a organização, já que o fator crítico ele acaba ficando dissipado ali e a empresa ela pode errar de uma maneira muito significativa se ela não tiver alguém que questione os processos, os procedimentos, a forma de fazer, como as coisas estão sendo executadas e por que estão sendo executadas. Então é preciso mesclar esses diferentes perfis, mas é preciso ter uma atenção especial para dois tipos de comportamento. Os desengajados, que se uma vez trazidos de volta ao jogo, uma vez envolvidos novamente nos processos de trabalho, envolvidos novamente na forma de entender o complexo de coisas que a organização faz e não somente a tarefa que ele executa. Esse desengajado ele pode voltar para o jogo e se tornar uma pessoa engajada novamente, se estimular aí cada vez mais a entregar resultados. Mas é importante também identificar aqueles que são ativamente desengajados, que são as pessoas que não só desencorajam os outros a se envolverem nos processos organizacionais, mas que também colocam em risco toda a cultura organizacional, às vezes trazendo prejuízos para a imagem, para as finanças, para os processos da empresa, e isso não é nada legal. Se você gostou dessas dicas que foram discutidas nesse vídeo aqui, então você deixa aí o seu like, o seu gostei, o seu curtir, aí abaixo aqui na tela, aqui onde fica esse botão aqui, curtir, e se inscreva nesse canal para que você possa receber, à medida que a gente for postando aí novos vídeos, que você possa receber as novidades aí diretamente no seu e-mail, na sua caixa de mensagens e ser avisado a cada vez que a gente subir um novo vídeo aqui para o canal Conquista Profissional. Um abraço do seu amigo Gustavo Persichini e a gente se vê no próximo vídeo.